Oi, gente, que prazer poder falar um pouquinho com vocês, falar um pouco sobre as minhas impressões. Eu vou te contar hoje as coisas que mais me tocaram, quais foram as sensações, o que eu aprendi ao estudar essa designação. E uma das coisas que me vieram à mente, eu sou professora do Vem Segue-me na minha aula, vocês sabem disso. E na minha última aula eu falei o seguinte para eles: vamos imaginar que no próximo domingo nenhum de nós estará na igreja. Todos nós estaremos inativos, longe do evangelho, pintando e bordando, fazendo tudo que é proibido, não guardando os mandamentos. E que aqui na escola dominical vai ter outro professor e que as pessoas que estarão aqui é aquelas pessoas que a gente imaginava que estariam muito longe do evangelho. Ou aquelas pessoas que se inativaram, ou aquelas pessoas que a gente tentou falar e nunca aceitaram, que tinham uma vida completamente diferente, que tinham uma vida bem no mundo, na iniquidade. Essas pessoas se arrependeram e agora elas estavam no meu lugar. Então, o que é que eu propus? A gente imaginar mais ou menos uma sala de aula ao contrário. E quando eu estava estudando essa designação, foi a mesma sensação que eu tive. De repente, nós tínhamos os nefitas, que eram os bons, aqueles que a gente torciam para que ganhassem as guerras, aqueles que estavam com Nefe. Mas, de repente, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a iniquidade foi entrando na sua vida. E eles se tornaram perversos, duros de coração. E os lamanitas, que eram os maus, que eram os vilões, agora eles se arrependem. E agora eles estão lá, fiéis ao Evangelho. Ou seja, vocês imaginam essa troca de lugar? Mais ou menos isso. E eu fiquei pensando, poxa vida, isso que acontece no livro de Mórmon, embora fosse uma situação assim fictícia, né, que eu usei como exemplo na minha aula, mas é o mundo de hoje. Quantos de nós já não teve a experiência de ter um bispo que se afastou do Evangelho? Ou não conheceu um presidente de estaca que caiu, que se afastou, um líder da igreja? Ou de repente, um vizinho, ou aquele amigo que era o seu ministrador. Acho que todos nós já presenciamos essas cenas. Aquelas pessoas que você dizia assim, não, essa pessoa não vai se afastar. Mas se afastou. E eu fiquei pensando nisso. Essa semana eu vi numa rede social uma moça ex-missionária pregando algumas barbaridades sobre a igreja. E eu vi lá pessoas da área, não sei se pessoas que ela batizou, na missão dela, falando para ela, você já esqueceu dos milagres? Você já esqueceu das bênçãos da sua missão? E eu fiquei pensando, esqueceu. É muito fácil a gente esquecer do Senhor. E é muito fácil a gente ir para o lado contrário. Sabe por que acontece isso? Porque a gente vai pouco a pouco deixando de focar em Cristo, de ter Cristo no centro da nossa vida, de ler as Escrituras, de orar, de ir ao templo, de fazer as coisas pequenas e básicas do dia a dia. E é isso que aconteceu. Esse mundo ao revés, esse mundo ao contrário acontece aqui. Agora, a gente está lá vendo o que aconteceu. Nefitas antes fervorosos, agora a gente tinha uma maioria extremamente iníquo. E agora eram os lamanitas que guardavam os mandamentos de Deus. E aparece nesse cenário, nessa cena, um personagem novo, que é um profeta, o profeta lamanita. O único que a gente conhece por nome. A gente não sabe quem são os pais dele, a gente não sabe como aconteceu a sua conversão, a gente não sabe nada sobre ele. Mas a gente sabe o principal, que ele é um profeta. E ele vai para uma cidade nefita, para Zaraim lá, pregar o evangelho, pregar arrependimento para o povo. Olha que ironia, gente. Pois é. E ele está lá pregando quando ele é expulso da cidade, quando eles não aceitam
a mensagem que ele veio trazer. Que era uma mensagem que para eles era dura, porque eles não queriam se arrepender. Eles não estavam nem aí. Essa era a verdade. E o que mais comove é ver esse profeta que é expulso, que é rechaçado, como tantos outros. E ele volta, ele vai voltando para a sua terra natal, ele vai embora. E nesse momento ele tem a visita de um anjo que anuncia as boas novas, um anjo que fala para ele, volta. Que prova do amor de Deus pelo seu povo. Como o Senhor amava os nefitas e estava disposto a mandar um profeta de novo lá. É como se dissesse, tenta mais uma vez, insiste mais uma vez. E eu fiquei pensando no amor que tem o Senhor por nós. Quantas vezes o Senhor insiste conosco, quantas vezes nós caímos, nós erramos, e o Senhor está lá insistindo para que a gente seja melhor, para que a gente seja mais fiel, para que a gente cumpra melhor as nossas designações nesse mundo, nessa terra. E o que acontece é que ele recebe as boas novas de um anjo e ele volta. Ele volta e eu acho que Samuel devia pensar assim, poxa vida, eu já fui lá, eu já preguei, já entrei numa terra que não é minha, eu vou voltar agora, mas como é que eu vou entrar? As muralhas estão fechadas para mim. E, gente, observem, eu fiquei pensando nessas muralhas, porque a cidade era fortificada, né? E eram muralhas imensas. A gente pensa aqueles muros que estão lá ao redor de uma cidade para proteger essa cidade. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente também coloca muralhas no coração. E as muralhas geralmente são de pedra. Quantas vezes a gente endurece o coração. Esses nevitas que outrora haviam sido tão fiéis, agora tinham muralhas no seu coração. Eles haviam endurecido e eles não queriam crer. Porque eles optaram por não crer, eles escolheram não acreditar. E eu fiquei pensando nas pessoas que se afastam do Evangelho. É como se eles colocassem um muro ao redor do seu coração. Eles também fizeram uma escolha. E eles decidiram não acreditar. Pois bem, e é nesse cenário que Samuel encontra essa muralha espiritual, mas uma muralha física também, essa muralha ao redor da cidade. E aí ele vai usar toda a sua criatividade. Esse profeta sobe na muralha. E é da muralha, gente, que é tão simbólica. Porque ele estava numa situação mais alta que os habitantes. Literalmente, ele era a luz. Ele estava no patamar mais alto. E numa posição que a sua voz podia ser melhor ouvida. É nesse cenário que ele dá um dos discursos mais poderosos que nós temos no livro de Mórmon. Samuel, o Lamanita. Esse profeta, que sabemos muito pouco, mas tudo o que ele falou já era o suficiente. E ele começa chamando esse povo nefita ao arrependimento. Ele começa falando, profetizando sobre o que aconteceria com esse povo, a sua destruição iminente, se eles não se arrependessem. E eu fiquei pensando nisso, porque é tão clara a mensagem de um profeta, a gente vê essa repetição na história. Né? Aqueles que são expulsos, e aqueles que o Senhor diz, vai lá de novo, e a mensagem se repete, é um padrão, é arrependimento. E a não ser que se arrependam, a não ser que voltem o olhar novamente para o Salvador Jesus Cristo, esse povo vai ser destruído. Né? Eu vou retirar o meu espírito desse povo. Né? São essas profecias que a gente vai vendo. E esse profeta, ele fala, né, que quando esse anjo apareceu para ele, ele anunciou boas novas. E ele disse, olha, o Senhor vai colocar na sua boca tudo que você deve falar. E o que ele fala é aquilo que o Senhor coloca no coração dele e que ele transmite. Né, que esse anjo falou com ele para que ele pudesse ser o porta-voz, para que ele pudesse anunciar. Ora, isso está acontecendo, gente, em muito pouco tempo antes do nascimento de Cristo. E a gente vê que outro anjo também está anunciando as boas novas lá no Velho Mundo. E ele fala sobre os nefitas, que a cidade de Zaraíla, que era a sua capital, não tinha sido destruída ainda por conta dos justos, dos poucos justos que haviam.
e por isso o Senhor havia poupado. Ele fala que uma maldição cairia sobre a terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ele usa um dos títulos do Salvador, o Senhor dos Exércitos, simbolizando que o Senhor dos Exércitos, ele luta as suas batalhas. E ele vai lutar as minhas e vai lutar as suas. E ele vai cumprir as suas promessas. Olha só, ele fala sobre os nefitas que haviam colocado o seu coração no tesouros da terra. E eu fiquei pensando nisso, esse desvio de olhar. É você priorizar o que não é mais importante. E ele fala exatamente sobre isso. Olha no Elamã 13:21. Olhai, ó povo desta grande cidade, escutai minhas palavras. Escutai as palavras que o Senhor diz. Porque ele é um profeta, ele é um porta-voz. Pois eis que ele diz que sois amaldiçoados por causa de vossas riquezas. E também são amaldiçoadas as vossas riquezas, porque nelas colocaste o coração. E não escutaste as palavras daquele que vos deu. Ou seja, o Senhor nos dá tudo. Ele nos dá a riqueza, ele nos dá tudo. E ter bens materiais é bom? Sim, pode aliviar inclusive o nosso sofrimento de muitas pessoas. Mas a grande questão é se a gente direciona o nosso coração para as riquezas e coloca isso acima do nosso Deus. E aí a gente começa a adorar falsos deuses. E aí ele diz, não vos lembrais do Senhor vosso Deus nas coisas com que ele vos abençoou. Olha só, como pôr o coração nas riquezas, pôr o coração nas coisas desse mundo, confiar no braço da carne, não lembrar das coisas que o Senhor nos abençoou, mas está sempre lembrando só das riquezas, não agradecer ao Senhor vosso Deus por elas, se em vosso coração não se achega ao Senhor, mas enche-se de grande orgulho, com ostentação, com arrogância, inveja, discórdia, malícia, perseguição, assassinato, toda sorte de iniquidade. Então, muito cuidado onde a gente está colocando o nosso coração. E que a gente possa lembrar de onde vêm as nossas bênçãos, que a gente possa ter um coração grato. E a cada dia, que a gente possa levar a nossa prece aos céus em agradecimento ao Senhor. E ele fala assim, né, que esse povo dizia assim, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos matado os profetas, não teríamos atirado pedras neles. Mas aí Samuel diz assim, vocês são piores do que eles. Porque eu estou aqui, eu sou um profeta, apareço aqui no meio de vocês, um profeta vivo, e vocês não acreditam em mim e me expulsam. E se revoltam contra o que eu digo. Então olha a contradição. Cuidado a gente dizer assim, eu acredito lá em Moisés, eu acredito em João Batista. E aí? Mas e um profeta vivo falando para a gente hoje? O presidente Nelson falando para a gente hoje? Não, o presidente Nelson não. Ele não. E a gente se revolta. E a gente vai lá contra o profeta. Gente, esse é o primeiro sinal de apostasia, de rebelião. Que a gente está entrando, sabe onde? No time de Satanás. Essa é a verdade. Quando a gente começa a duvidar, a questionar, a falar mal do profeta. Um profeta nunca vai ser popular. Tem muita gente querendo ser popular nas mídias sociais. Mas o profeta nunca vai ser popular, porque ele vai falar a verdade. Ele vai pregar arrependimento. Ele vai ser direto. Ele vai dizer o que o povo precisa. E sabe quem vai escutar? Os fiéis. Aqueles que se arrependem, aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, aqueles que reconhecem que a sua confiança precisa estar depositada em Cristo, o nosso Salvador. Entre tantas coisas que ele fala sobre essa geração má, perversa, iníqua, né, ele diz, até quando vocês acham que o Senhor vai tolerar isso? Até quando? E eu achei lindo, não sei se lindo, se triste, mas ele diz assim, se nos houvéssemos arrependido, porque ele diz que um dia os homens vão lamentar, e eles vão dizer assim, se nos houvéssemos arrependido no dia que o Senhor nos enviou sua palavra. Enquanto havia tempo, gente.
Pois eis que a terra está amaldiçoada, e todas as coisas se tornaram escorregadias, e não podemos segurá-las. E eu fiquei pensando, imagina, todas as coisas escorregadias. Você não pode segurar. E nada disso é seu. Todas as riquezas, tudo que você depositou sua confiança, você não tem como segurar. Está escorregando e você deslizando. Não tem como agarrar-se a isso. E ele diz, eis que estamos circundados de demônios. Estamos rodeados pelos anjos daquele que procura destruir nossa alma. Mas eis que vossos dias de provação se passaram. Procrastinaste o dia de vossa salvação, até que se tornou demasiado tarde. Gente, para tudo tem um limite. Tem aquela expressão, até aqui chegamos. Até aqui. Eu acho que o Senhor está dizendo aí, olha, até aqui. Eu fiz tudo o que podia. Fiz tudo o que podia. Eu mandei profetas. Mandei até um profeta lamanita. Para vocês perceberem a situação que vocês estavam. Mandei anjos para falar com esse profeta. Pedi que ele voltasse outra vez. Ele subiu uma muralha, ele pregou, ele deu sinais, ele falou profecias. Até aqui chegamos. É demasiado tarde. Já pensou ouvir isso do Senhor um dia? Acabou. E ele diz, ó povo da terra, oxalá ouvisses minhas palavras. Eu oro para que a ira do Senhor se aparta de vós e vos arrependais e sejais salvos. E aí ele diz, bom, já fiz tudo, já falei, já discursei, já chamei o arrependimento, então agora eu vou dar um sinal. E ele dá muitos sinais, gente. Ele fala que 5 anos passariam e que eles viriam aí, eu anotei alguns desses sinais que aconteceriam na terra, que eles veriam luzes no céu, que não haveria escuridão, mas que 2 dias seguidos e uma noite, e que surgiria uma nova estrela, haveria muitos sinais e maravilhas no céu, e que nasceria o Filho de Deus. E os que acreditarem no Filho de Deus terão a vida eterna. E ele diz que o anjo pregou essas boas novas para ele, para que ele preparasse o caminho. Porque Cristo haveria de nascer entre os homens. E ele nos traria a redenção, a salvação. E eu fiquei pensando que maior alegria saber que essa vida não é o fim. Mas saber que existe um depois. Saber que a vida não acaba quando a gente morre. Não acaba quando a gente se vai desse mundo. Mas que Cristo venceu a morte. E ele venceu a morte física. E ele venceu a morte espiritual. Ele nos salvou do pecado. E ele nos salvou, nos resgatou. De modo que nós vamos ressuscitar. De modo que seremos restaurados. E ele fala da morte de uma maneira muito natural. Que é necessário que esse Cristo morra para que tenhamos a salvação. E para que ele possa redimir toda a humanidade. Gente, ele fala sobre o plano de salvação. Ele prega a esse povo e ele é muito claro. Ele diz aqui em Elamã 14, 30. E agora, meus irmãos, lembrai-vos de que os que perecem por culpa própria. E todos que praticam iniquidade o fazem contra si mesmos. Pois eis que sois livres, tendes permissão para agir por vós mesmos, porque eis que Deus vos deu o conhecimento e vos fez livres. Que linda essa passagem. Os que perecem é por culpa própria, porque Deus nos fez livres. Nós escolhemos, gente. Nós escolhemos. Os nefitas escolheram, assim como os lamanitas escolheram se arrepender. E no 31 ele diz, ele permitiu-vos discernir o bem do mal, permitiu-vos escolher a vida ou a morte, e podeis fazer o bem e serdes restituídos ao que é bom. Ou seja, ter o que é bom restituído a vós, ou podeis praticar o mal
e fazeres com que o mal vos seja restituído. A gente vai receber de acordo com as nossas obras. É a lei da colheita. Então que a gente não se engane. Nós colhemos aquilo que plantamos. E a gente nem vai poder dizer que a culpa é do outro ou que a culpa é do Satanás. Porque esse plano é perfeito e ele nos deu a liberdade para agir. E é interessante porque ele diz que ele amou tanto os nefitas que ele castiga o seu povo. Muitas vezes o Senhor vai nos castigar porque nos ama, para nos fazer lembrar dele. Ele lembra ainda que existe uma parte do povo que é fiel, mas a maior parte do povo escolheu o caminho da iniquidade, da infelicidade. Que a gente possa pensar, que caminho estamos escolhendo? Quais são as escolhas da nossa vida? Como a gente tanto já ouviu falar nos discursos, com quem eu quero passar a eternidade? Onde eu quero passar a eternidade? Que a gente possa realmente decidir isso hoje na nossa vida, fazer as melhores escolhas. E não estar do lado daqueles que abandonam a igreja, não estar do lado daqueles que vão lá tentar confundir verdades com mentiras, tentar ser pedra de tropeço na vida de outros para que outros se afastem do Evangelho. Que a gente possa estar sempre do lado da luz. Cristo é luz. Samuel era um profeta e ele também era luz. E a gente vê que muitos acreditaram nas palavras de Samuel. E aqueles que acreditaram foram lá, procuraram Nefe, se arrependeram, foram batizados. Mas houve aqueles que não acreditaram. E vai ser sempre assim, esse grande grupo. Uns acreditam, outros não acreditam. Enquanto uns acreditavam nas suas profecias e diziam, ele só pode ser um profeta, outros olhavam para ele e diziam, não, ele está endemoniado. Né? E eles tentaram ali jogar pedras, e as pedras não atingiam, porque ele estava cheio do Espírito. E tentaram flecha, mas não conseguiram. Então aqueles que olhavam diziam, esse homem escapou, ele é um profeta de Deus. Mas outros olhavam e diziam, não, ele tem um espírito do demônio, por isso que ele escapou. Então sempre vai ter os dois lados da história. Sempre vai ter os que acreditam e os que não acreditam. Mas é interessante porque a mensagem principal de Samuel é sobre arrependimento e sobre ter fé em Cristo. Sobre ter fé no Salvador. Aqueles que terão a vida eterna, é aqueles que têm fé no Salvador. Não são aqueles que ficam criticando os profetas, criticando os líderes, aqueles que se afastam do Evangelho. Aqueles que terão a vida eterna são aqueles que perseverarem até o fim. Então, gente, que a gente não canse de perseverar, que a gente continue agarrado na barra de ferro, porque as outras coisas escorregam, deslizam, mas não, esse é o caminho que nos conduz ao fruto, que nos conduz à vida eterna. E é interessante que a gente vê o profeta Samuel, que ele acaba descendo pelas muralhas, ele acaba desaparecendo, ele volta para sua terra de origem e nunca mais se tem notícia dele. Mas a mensagem dele foi enfática. E a gente vai ver aqui mais adiante, quando começam a se cumprir as profecias do profeta Samuel. As pessoas precisam de sinais, talvez alguns precisem de sinais. Mas nós precisamos ver, ter os olhos espirituais para poder ver esses sinais, para poder reconhecer esses sinais. A gente vê esse profeta falando também sobre a vinda do Salvador, sobre a segunda vinda de Cristo. Tem muitos sinais. A nossa época não é diferente da época do livro de Mórmon, não é diferente desse povo. Os sinais estão em toda parte. A gente vê os profetas falando. A gente vê cada conferência geral. A gente vê o mundo sendo preparado para essa segunda vinda de Cristo. Nós somos parte disso. Nós fazemos parte dessa história. Então que a gente realmente se concentre em obedecer ao profeta, em ouvir a sua voz. Aquela voz de atalaia, aquele que sobe na muralha, aquele que é capaz de, através do seu espírito, derreter os muros de corações endurecidos, aquele que é capaz de derreter os muros de uma cidade, de uma nação, quando nós realmente queremos acreditar, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós acreditamos no Senhor dos Exércitos e que Ele lutará
as nossas batalhas. Ele fala sobre a iniquidade, que os homens buscam felicidade na iniquidade e nunca vão encontrar, porque a felicidade verdadeira está em Cristo. Gente, como eu sou grata por poder ler essa designação, por poder sentir em meu coração que essas coisas são verdadeiras, por saber que nós temos um profeta vivo hoje e que tudo o que precisamos é ouvir a sua voz, é seguir os seus conselhos, chegar mais perto do Salvador, é saber que Ele vive, que Ele nos ama, que Ele nos escuta, que Ele nos dá segundas oportunidades e que tudo o que Ele pede, se arrependa, creia em mim, que possamos ser fiéis e fazer isso, que possamos derreter os muros de incredulidade e achegar-nos ao Salvador. E perseverar, principalmente perseverar, continuar, para que um dia a gente não esteja lá fora, com aqueles que decidiram, que fizeram uma escolha por livre e espontânea vontade de não estar mais na igreja. E às vezes muito pior que isso, não só a escolha de não estar, mas a escolha de difamar a igreja. E só me vêm as palavras de Cristo quando diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu acredito que não sabem, porque se fizessem, se soubessem os julgamentos que viriam sobre eles, essa espada da justiça, acho que não fariam. Ainda bem que esse arrependimento está acessível para todos nós, em toda a época da vida. Só muito cuidado, para que um dia já não seja tarde demais. Para que a gente não deixe para muito depois, mas que seja o mais breve possível. Obrigada, gente, que o Senhor nos abençoe, que possamos colocar esse desejo no coração. Obrigada e boa semana para todo mundo.